De hoje não é nada abstrato, é sobre uma situação comum, uma situação que, precisamente, estás a passar por ela. O vídeo de hoje é para pessoas que já estão à procura de emprego, ou seja, já estão no processo de procura de emprego, já fazem candidaturas, já conseguem chegar às entrevistas, mas no fim não são escolhidas, ou seja, já passam por todo o processo, ficam com a sensação que correu bem a entrevista, mas depois o sim não chega. Portanto, se estás nessa situação, o vídeo é para ti. E que dois problemas é que eu identifico aqui. Porquê é que isto acontece? Apesar de tu ficares com a sensação que o processo correu bem, a entrevista correu bem, conseguiste explicar todo o teu percurso, conseguiste responder a todas as perguntas do recrutador, e porquê é que as pessoas interpretam mal, de forma errada, digamos assim, toda esta situação, todo este processo. E com isso acabam por ficar presas neste ciclo. Este ciclo que, se fores a ver, e principalmente estás nessa situação, é um ciclo repetitivo. Tu fazes candidaturas, és chamado para as entrevistas, a entrevista acaba, tu ficas com a sensação que correu bem, mas depois o sim não chega. Então, se estás nessa situação, este vídeo é mesmo para ti. Como é que eu vou organizar este vídeo? Em 3 partes, muito simples. Primeiro, porque é que há aqui um erro de interpretação da tua parte? De forma muito simples, e digo-te já, com um spoiler, não é falta de competências, ok? Depois, qual é que é o verdadeiro problema que existe quando estás preso neste ciclo? E depois, como resolver isto? De forma muito prática, para sair deste vídeo com uma solução para aplicares no teu futuro. Primeiro, dar aqui um pouco de contexto. Porquê é que surge este vídeo? Porquê é que lembrei-me deste tema? Porque esta situação de pessoas que estão no processo de procura de emprego, fazem candidaturas, a taxa de chamada para entrevista, ou seja, candidatura feita, número de chamadas para entrevistas é alto, ou seja, as pessoas são chamadas para entrevistas, ficam com a sensação que corre bem, mas o sim nunca mais chega. Eu tenho visto este padrão acontecer muito com potenciais clientes, com quem tenho falado, com quem tenho feito calls de diagnóstico antes de avaliar se faz sentido para elas entrar na minha mentoria ou não. E a verdade é que isto tem sido bem mais recorrente do que pode eventualmente parecer, ou seja, não estás sozinho nessa situação. É algo que acontece com frequência. E é algo que acontece principalmente quando as pessoas já têm o processo mais ou menos afinado, ou seja, o currículo está a fazer o seu trabalho, o LinkedIn está a fazer o seu trabalho, por isso é que são chamadas para entrevistas, mas depois falta o próximo passo. E o problema, e foi algo que tenho visto neste feedback, é que ainda esta semana tive uma call com um potencial cliente e ele falava-me isso, que fica com a sensação que a entrevista corre bem, consegue esclarecer tudo, consegue responder a todas as perguntas e que sente que o discurso flui, mas o sim não chega. E aí chegou o ponto então de falar aqui do primeiro ponto. Porquê é que é aqui um erro de interpretação, acima de tudo? O erro é assumir que o processo está a correr bem, ou seja, a conversa ter fluído bem não quer dizer que o processo está a correr bem, não quer dizer que tenhas tido uma boa entrevista, não quer dizer nada. O recrutador ter ficado esclarecido e não ter mais perguntas também não quer dizer nada. Ter respondido a todas as perguntas com a sensação que respondi bem também não quer dizer nada. Porquê? Porque como é que funciona o recrutamento? Na primeira fase, na fase da candidatura, do currículo, o recrutamento funciona numa lógica de esta pessoa serve ou não serve. Ou seja, o primeiro critério não é bem um critério de seleção, um critério de exclusão. Principalmente quando estamos a falar de processos com muitas candidaturas, ali a triagem curricular seja feita por um ATS, ou seja, um software que faz essa triagem, seja feito manualmente, que ainda é uma realidade muito grande, tendo em conta o nosso tecido empresarial mais voltado aqui para PMEs, mais pequenas do que médias, que não há um processo, não há um departamento de recursos humanos estruturado, não é? Acaba por ser o dono da empresa ou alguém ligado à área financeira que acaba por fazer isto. Então, como há tantas candidaturas, o sistema inicialmente funciona mais de excluir do que selecionar, ou seja, temos muitas candidaturas, temos que excluir. Então a decisão inicial do processo é quem não cumpre determinados requisitos ou quem o currículo não deixa de forma clara esse cumprimento de requisitos é excluído. Isso é a primeira fase. Contudo, na fase seguinte, nas entrevistas, o critério muda. Ou seja, o critério já não é esta pessoa serve ou não serve, porque a partir de todos os que foram selecionados para a entrevista servem, potencialmente, ou seja, é porque cumprem
determinados requisitos que estão no anúncio, cumprem aquilo que a empresa estipulou como mais ou menos o perfil, seja por terem mais experiência, seja por terem mais, aparentemente mais competências. Depois, na segunda fase, nas entrevistas, o processo passa de serve ou não serve para esta pessoa faz mais sentido que o candidato ao lado, sim ou não. E depois é sempre em termos de comparação, ou seja, é uma decisão comparativa sempre. Por uma entrevista pode ser incrível e a sensação é esta pessoa séria, esta pessoa é claramente a pessoa que faz mais sentido, mas depois vem a segunda entrevista e a segunda entrevista pode fazer ainda mais sentido e a terceira fazer mais sentido. Pode acontecer isso, ou seja, depois na fase das entrevistas é sempre um sistema comparativo. O António em comparação com a Maria em comparação com o José, o António e a Maria comparados com o Ricardo. E é sempre esta estrutura. Portanto, aqui o que tu tens que fazer é demonstrar na prática que és a escolha que faz mais sentido. E o que é a escolha que faz mais sentido? A escolha que apresenta menos risco de correr mal, a escolha que aparentemente parece mais fácil porque faz mais fit aqui ao processo e às características da empresa. E portanto aí é que surge o verdadeiro problema. Entramos aqui no segundo ponto do vídeo. Então qual é o verdadeiro problema? Na maior parte dos casos não será um problema de falta de competências. Isso resulta, ou seja, se tu és chamado para entrevistas, a partir de não é uma falta de competência, depois tu não ser escolhido. Porquê? Porque se houver falta de competência acontece no momento anterior, na parte da avaliação curricular. Ou seja, quando tu fazes a tua candidatura, se estiveres a fazer candidaturas para áreas que não têm nada a ver contigo, ou para níveis de senioridade que não têm nada a ver com a tua realidade, aí sim terás falta de competência, então nem sequer és chamado para as entrevistas. Percebes? Ou seja, quando tu passas à segunda fase, e se o teu problema está a ser nas respostas que tu recebes às entrevistas que tens feito, o problema não está na falta de competência. Isso seria um problema de competência quando está atrás. Quando fazes candidaturas e nem sequer recebes respostas. Aí sim pode ser um problema de competência, nem que seja um desajuste entre o anúncio que tu estás a candidatar e o teu perfil. Portanto, se não é falta de competência, o que é? É um problema de falta de percepção. Ou seja, há aqui um padrão que acontece muito. Ou seja, tu fazes a candidatura, vais às entrevistas, ficas com a sensação que corre tudo bem, mas acontece sempre o mesmo. Ou seja, não tens resposta. Ou a empresa simplesmente não diz nada, ou então quando diz que não és selecionado. E o que acontece? Se acontecer uma vez, acontecer duas, ok, pode ser azar. Se o processo é comparativo, pode ter aparecido alguém melhor do que tu, que faz mais fit com aquela empresa, e está tudo ok. Corremos sempre este risco. O processo de recrutamento é sempre um processo comparativo, precisamente nesta fase final. E nós não sabemos quem é a nossa concorrência naquele momento. Ou seja, eu posso ter o perfil aparentemente que encaixa a 100% com aquela, 99% com aquela empresa, mas pode haver alguém que encaixa a 100%. E aí a pessoa vai ser selecionada e eu não. E aí pode ser uma questão de azar, ou seja, aconteceu uma vez ou duas, é azar. Agora, se isto acontece várias vezes, se todas as vezes tu sais com a sensação que a coisa correu bem e o padrão repete-se, ou seja, não és selecionado. Próxima entrevista, corre bem e o padrão repete, não és selecionado. Acontece uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Como tive potenciais clientes, acontece 20 vezes. Isto já não é azar. É um padrão. Significa que há aqui um erro claro de percepção. Ou seja, quem está do outro lado, ou seja, o recrutador, o dono da empresa, ou o que for, não está a interpretar o teu perfil, as tuas competências, da forma que tu achas que estás a transmiti-la. Ou seja, a percepção com que ele fica de ti é diferente da percepção que tu achas que estás a criar. E aqui, mais uma vez, não é um ponto de competências. É, mais uma vez, um ponto da forma como tu estás a comunicar o teu valor, a forma como tu estás a comunicar o teu perfil. Porque, repara, uma coisa é acontecer numa empresa, uma coisa isolada, duas no máximo. Agora, se sistematicamente acontece em todas as tuas candidaturas, nunca poderá ser azar, porque se todas estão interpretadas da mesma forma, ou seja, uma forma não alinhada com o anúncio, a menos que tu te estejas a candidatar sempre para áreas diferentes, sempre para vagas diferentes, e aí pode acontecer isso. Agora, se estás a candidatar dentro de um conjunto de funções, de uma área específica, não é azar. É mesmo um erro de percepção. E isto, o que acontece é que para saíres deste ciclo tens que mudar, tens de ter controle desta percepção que estás a criar no recrutador. Portanto, como é que se resolve isto? Como é que se resolve como é que nós controlamos a percepção
de quem está do outro lado. Por um lado, é parar de procurar otimizações ou procurar alterar ações ou ferramentas. Porquê? O que acontece, o padrão é, e tenho recebido estas abordagens, está a acontecer isto, ou seja, vou às entrevistas, não sou selecionado, então eu se calhar preciso de melhorar o meu currículo, preciso de melhorar o meu LinkedIn. Não, não é isso. O teu LinkedIn e o teu currículo vão fazer o seu trabalho. O teu trabalho do currículo do LinkedIn é ser chamado para entrevistas. Se estás a ser chamado para entrevistas, ok, isso está a funcionar. O teu currículo, o teu LinkedIn, as tuas candidaturas estão a funcionar. O valor está a ser passado. Se o teu problema está que sempre que vais a uma entrevista não és selecionado, e isso está a acontecer sistematicamente, então o problema não está aqui. Não está nas ações em concretas destas ferramentas. Ou seja, tu não precisas de um CV melhor, tu não precisas de um CV mais bonito, tu não precisas de pagar para te melhorar em LinkedIn. Nada disso. Tu precisas de algo mais profundo do que isso. Ou seja, se o problema é percepção, tu tens que mudar a percepção. E como é que se muda a percepção de quem está do outro lado? Ou seja, numa entrevista. Melhorando 3 pontos. Primeiro, melhorar a clareza do teu posicionamento. Depois, melhorar a clareza na forma como tu provas o teu valor. E, por fim, terceiro ponto, haver coerência em tudo o que estás a transmitir que justifique o teu posicionamento e justifique o teu valor. Ou seja, de forma muito prática. Como é que se melhora a clareza do posicionamento? Primeiro é, claramente, tu perceberes, e aqui tem que ser um trabalho interno antes de conseguires fazer isto nas entrevistas, é perceberes claramente o que é que tu resolves, que problemas é que tu resolves, que resultados é que tu consegues alcançar, que valor é que tu vais, ou seja, o que é que tu consegues fazer naquela empresa. E aqui não é apenas descrever o que é que fizeste, que isso também acontece muito, ou seja, o problema muitas vezes é, eu descrevo, eu foco-me em descrever o que é que eu fiz e com isso eu não consigo mostrar o que é que eu consigo resolver numa empresa. Porquê é que as empresas contratam? As empresas contratam essencialmente por 2, 3 coisas. Primeiro, porque têm um problema e precisam de alguém a resolver esse problema. Precisam de dar um próximo passo, então precisam de alguém que traga essa expertise, que traga essa capacidade de atingir novos resultados, ou então é porque falta competências naquela empresa. Seja uma nova área, seja, por exemplo, há uma estruturação, acontece muito, por exemplo, na área tecnológica, há uma reestruturação tecnológica da empresa. A empresa quer passar a desenvolver software, por exemplo, numa nova área, uma nova tecnologia, uma nova linguagem de código, mas não tem ninguém internamente com essas competências. Então vai fora buscar essas competências. Ok? Agora, se as empresas recrutam por estas 3 áreas, o teu posicionamento tem que mostrar que resolves claramente um destes problemas. Ou seja, quando tu vais transmitir as tuas experiências, quando vais falar do teu perfil, tens que mostrar claramente o que é que resolves, que problemas resolves, o que é que consegues resolver em termos concretos, que tarefas e resultados é que tu consegues alcançar, e não apenas descrever o que é que fizeste no passado. Tem que haver uma ótica de o que é que eu vou conseguir fazer naquela empresa. E para isso tens de trabalhar o teu posicionamento. Isso é o ponto inicial de todo este processo. Sem teres esta clareza inicial, percebes claramente o que é que fizeste, onde é que és bom, que resultados é que tu já alcançaste. Isso tudo vai construir a tua narrativa daquilo que tu podes fazer no futuro, que podes fazer na próxima empresa para onde fores. E por isso entra aqui também o segundo ponto, que é provar o teu valor. Não basta apenas listares experiências, não basta apenas listares o que é que fizeste no passado, é preciso mostrar. Eu fiz isto, eu tive estas responsabilidades, fiz estas tarefas e alcancei estes resultados. Porquê? O que é que isto vai fazer? Este passo aqui, este provado valor, vai justificar o posicionamento anterior. Ou seja, eu disse que problemas é que consigo resolver, então agora vou provar porque é que eu digo que consigo resolver aqueles problemas. Porque senão passa a ser apenas promessas. Eu não quero promessas. Eu consigo resolver o problema A. Porquê? Porque anteriormente fiz isto e tive este resultado X. E este resultado X eu consigo replicá-lo agora na vossa empresa. Ou até melhor, com as melhores condições. Porquê? Porque eu vou conseguir resolver este problema assim. Percebem como isto tudo se encadeia? Ou seja, eu tenho que ter clareza no posicionamento, ou seja, eu não posso apenas estar focado no que é que eu fiz, passado, eu tenho que ter este olhar do futuro, ou seja, com as experiências que eu tive, com as competências que eu tive, com os cursos que eu fiz, ou seja, com as competências que eu desenvolvi, com as experiências que eu tive ao longo do tempo, sejam pessoais ou profissionais. O que é que eu consigo resolver no futuro? Isso tem que estar claro, ou seja, é a clareza de posicionamento para a empresa. Depois eu vou justificar porque é que eu consigo fazer isso, porque é que eu digo que consigo atingir esses resultados com base nos meus resultados passados. Aqui obviamente é com base nos resultados passados. É isto que justifica para o recrutador que tu vais conseguir ter esses resultados no futuro, esses resultados passados. E por fim,
a cola disto tudo é a coerência do percurso. Um bocadinho alinhado com um dos pontos que falei no vídeo anterior. Se não viste o vídeo anterior, ele fica aqui nos cards, que peguei num livro, olha, até tenho aqui. Peguei aqui num capítulo deste livro que falava dos 7 pecados capitais da gestão de carreira e coloquei-o em 3 padrões de erros que acontecem na gestão de carreira. Eu vou deixar aqui o card para tu veres. Esta coerência de percurso é a cola disto tudo, ou seja, a coerência de percurso, ou seja, o teu caminho ao longo da tua carreira está a fazer sentido para quem está a avaliar? Esta coerência de caminho, deste percurso que estás a fazer da tua carreira, justifica aquilo que tu disseste que consegues resolver no futuro e fica claro que esse percurso, com esses resultados que tu alcançaste, vais claramente conseguir alcançar esses resultados futuros? Isso tem que estar coerente. Qualquer ponto no teu percurso que não seja coerente com esta mensagem que estás a transmitir, tu tens que saber justificar. Porque sabes que ali vai haver um ponto de dúvida no recrutador. E tu não esperas que ele te faça essa pergunta que tem essa dúvida. Tu explicas. Quando estás a falar sobre ti, quando estás a justificar alguma mudança de carreira, quando estás a justificar com alguma pergunta técnica que te façam, tu, olhando para o teu percurso, todos os pontos que tu sentes que te afastam daqueles problemas que tu, na clareza do teu posicionamento, disseste que consegues resolver, tu vais justificar de forma proativa. Tu não vais ficar à espera da pergunta. Ok? Isto é muito importante. Porquê? É o que eu dizia aqui. Assumir que o recrutador ficou esclarecido porque não fez mais nenhuma pergunta não quer dizer nada. Ele pode ter simplesmente ficado esclarecido com a dúvida dele. Ou seja, esta pessoa não me dá 100% de certezas no seu discurso. Eu tenho dúvidas, então se eu tenho dúvidas, como o António e a Maria não me deixaram dúvidas, esquece esta pessoa. Eu vou pela certeza do António e da Maria. Estás a perceber? No recrutamento, nas entrevistas, tens que agir sempre proativamente. Não assumir que, se não há perguntas, o recrutador ficou esclarecido. Se não houve mais... ou seja, eu respondi, ele passou para a próxima pergunta, ele ficou esclarecido. Não, tens sempre de partir do pressuposto que, de forma proativa, eu tenho que ter 100% de clareza na cabeça do recrutador. Portanto, o que é que tu vais fazer sempre proativamente? Qualquer ponto do teu percurso que te afaste do posicionamento que tu estás a defender, dos problemas que tu podes resolver, daquilo que tu podes gerar de valor para a empresa, tu tens que o justificar. Ok? Isto é muito, muito importante. Portanto, resumindo, e baralhando aqui para também o vídeo não ficar muito longo. Não podes olhar apenas para a procura de emprego como um problema de esforço. Eu vou fazer mais candidaturas, vou fazer mais entrevistas, porque eventualmente isto vai correr bem. Porque se eu fico com a sensação que está a correr bem, então é só uma questão de azar. Portanto, vai haver uma vez que eu vou ter sorte. Não. Porque senão vais estar continuadamente a repetir o mesmo padrão e não vais conseguir sair deste ciclo. Porque muitas vezes o problema não está no que fazes, não está nas tuas competências, não está no teu percurso, está apenas como é que o mercado entende tudo isso, a percepção que está a ser criada no mercado. E tu tens que... É difícil, tu não consegues controlar 100% a percepção que o mercado cria de ti, não consegues controlar 100% a percepção e a mensagem que está a ser criada na cabeça do recrutador. Portanto, o que tu tens de fazer é que essa mensagem seja o mais transparente possível, mais orientada possível e que esteja o mais justificada possível. Qualquer ponto do teu currículo, do teu percurso que não esteja alinhado com isto, tu tens que o justificar de forma proativa. Okay? Isto é muito, muito importante. Recapitulando, o problema é um erro de interpretação, muitas vezes. Saíres da entrevista com a sensação que correu tudo bem não quer dizer absolutamente nada. O recrutador não fazer mais perguntas não quer dizer absolutamente nada. Okay? Não é um problema de competências. Se não estás a ser escolhido na entrevista de forma sistemática, não é azar, mas também não é um problema de competências. É apenas uma questão de percepção. E como é que tu melhoras essa percepção? Esquece as ferramentas. Olha, não pode ser o teu foco principal, porque isso está a correr bem, se estás a ser chamado para entrevistas. O teu CV, o teu LinkedIn estão a fazer o seu trabalho, não precisas de um CV melhor, não precisas de um CV mais bonito, nada disso. O que tu precisas é de melhorar 3 coisas, que vão melhorar a percepção, ou que vão mexer na percepção de quem está na entrevista. Tens de ter clareza no teu posicionamento, tens de ter claro na tua cabeça, para conseguir transmitir essa mensagem, o que é que tu resolves, que problemas é que tu resolves, o que é que tu geras de valor para aquela empresa no futuro. Obviamente, está ligado ao que tu fizeste anteriormente, mas não podes apenas passar a mensagem do que fizeste anteriormente no passado, tens de ter sempre este olho no futuro. Provar o valor que tu fizeste, ou seja, que resultados, que impacto é que tu geraste anteriormente, isso é que vai justificar o teu posicionamento, ok? Ou seja, eu resolvo o problema A porque fiz isto no passado, tive estes resultados, sempre nesta lógica. E por fim, olhar para o teu percurso, a ver se ele é a cola
desta clareza, desta prova de valor. Se ele não for em algum ponto, ou seja, se em algum ponto houver aqui alguma incoerência que suscite dúvidas ao recrutador, justificas. E justificas de forma proativa. Está bem? Se estás nesse processo, se te reviste aqui neste vídeo, fazes candidaturas, és chamado para entrevistas, chegas à entrevista e o sim não chega, eu deixo aqui o link do meu WhatsApp, é precisamente este problema que eu resolvo na minha mentoria. Manda mensagem, falamos, fazemos sempre uma call de diagnóstico para eu perceber a tua situação, para perceber de que forma que eu te posso ajudar, mas se estás nesta situação que eu descrevi, muito possivelmente a minha mentoria é ideal para ti. Se não estás nesse processo e gostaste do vídeo, deixa um like e diz-me aqui nos comentários temas para próximos vídeos, ok? Um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo.